Quando joguei minha aliança sobre a mesa, ele a guardou no bolso sem dizer uma palavra. Naquele momento, não entendi. Mas aquele pedaço de ouro que simbolizava o fim de uma história, ele transformou no começo de outra. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sofia Mendonça encarou o imponente prédio de vidro à sua frente, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava o blazer creme sobre o vestido preto. Apesar dos 34 anos e de todo o patrimônio que administrava, jamais imaginara estar ali, prestes a contratar o advogado de divórcio mais temido da cidade. O escritório de Gabriel Torres ocupava o penúltimo andar. A decoração minimalista, em tons de cinza e preto, refletia a personalidade do homem que, segundo rumores, destruía carreiras e reputações sem demonstrar um pingo de emoção. As paredes exibiam diplomas impressionantes e algumas manchetes emolduradas de jornais. Advogado impiedoso conquista maior indenização do ano. O exterminador de casamentos vence novamente. A senhora tem certeza que deseja o Dr. Gabriel? Perguntou a secretária, ajeitando os óculos. Temos outros especialistas, mas conciliadores. Preciso do melhor, respondeu Sofia, tentando esconder o nervosismo. E, pelo que ouvi, ele é implacável. A porta de madeira escura se abriu, e Sofia sentiu o ar rarear nos pulmões. Gabriel Torres era mais alto do que imaginava, os ombros largos destacados pelo terno impecavelmente cortado. Os cabelos negros exibiam discretos fios grisalhos nas têmporas, contrastando com a pele bronzeada. Mas foram os olhos que a capturaram, um verde intenso e frio, que parecia avaliar tudo com precisão clínica. Senhora Mendonça? A voz dele era profunda e controlada. Por favor, entre. Enquanto caminhava até a cadeira indicada, Sofia sentiu o olhar dele catalogando cada detalhe, desde os sapatos de grife até o penteado elaborado. Sentou-se ereta, como se preparada para uma batalha. Então, deseja se divorciar de Ricardo Mendonça, ele afirmou, consultando uma pasta aberta sobre a mesa de vidro. O herdeiro das indústrias Mendonça. Sim, após 8 anos, descobri que meu casamento é uma fraude. Gabriel arqueou uma sobrancelha, o único sinal de que algo havia despertado seu interesse. Uma fraude como? Financeira? Emocional, ela respondeu, sustentando o olhar. Ricardo mantém uma vida dupla há pelo menos 3 anos. Uma amante fixa, apartamento, presentes caros. Tudo enquanto me faz acreditar que estamos tentando construir uma família. Sofia percebeu uma sutil mudança na postura dele. Um quase imperceptível enrijecimento do maxilar. Compreendo. E imagino que o senhor Mendonça não saiba que está aqui hoje. Não. Ele está em Brasília, supostamente em reuniões. Na verdade, está com ela em um resort. Um silêncio pesado pairou entre eles. Por um instante, Sofia achou ter visto algo semelhante à compaixão nos olhos dele, mas foi tão fugaz que poderia ter imaginado. Vou ser direto, senhora Mendonça. Sofia, por favor. Sofia, ele corrigiu, sem alterar o tom. Seu marido não entregará metade da fortuna facilmente. Será uma guerra. Posso vencer, mas precisará confiar em mim totalmente e seguir minhas instruções sem questionar. É por isso que vim procurá-lo, Dr. Torres. Preciso de alguém que não tenha medo do sobrenome Mendonça. Gabriel inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Não tenho medo de sobrenomes, apenas respeito fatos. E o fato é que divórcios como o seu são raramente apenas sobre o fim de um amor. São sobre poder, vingança e dinheiro. Sofia sentiu o estômago afundar com a frieza daquela análise. Não quero vingança, doutor. Quero justiça. Algo brilhou nos olhos dele, um lampejo de interesse genuíno. Justiça é um conceito interessante para se buscar em um divórcio. Ele comentou, estudando-a com mais atenção. A maioria dos meus clientes pede sangue. Pela primeira vez desde que entrou naquela sala, Sofia sorriu levemente.
Talvez eu não seja como a maioria dos seus clientes. Gabriel Torres não retribuiu o sorriso, mas seu olhar demorou-se um segundo a mais no rosto dela. Isso, senhora Mendonça, ainda está para ser determinado. Ato 2. Primeira conexão. A chuva castigava as janelas do escritório enquanto Sofia revisava o documento que detalhava sua vida conjugal em cláusulas frias e precisas. 2 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro com Gabriel, e ela já havia fornecido extratos bancários, mensagens, fotos, tudo o que pudesse comprovar as traições de Ricardo e o desvio de bens do casal. O advogado trabalhava em silêncio do outro lado da mesa, os olhos fixos na tela do computador. Sofia observou-o discretamente. Havia algo magnético na concentração absoluta com que ele analisava cada detalhe. Tem alguma pergunta? Gabriel questionou sem desviar os olhos da tela, como se tivesse sentido o olhar dela. Sofia pousou o documento. Na verdade, sim. Como consegue fazer isso todos os dias? Isso o quê? Navegar pelo naufrágio dos casamentos alheios. Ele finalmente levantou o olhar, surpreso pela pergunta. É meu trabalho, como qualquer outro. Não acredito nisso, Sofia desafiou. Ninguém escolhe especializar-se nos finais se não tiver alguma história com eles. Um silêncio tenso pairou entre eles. Lá fora, um trovão ribombou. Estamos aqui para falar do seu divórcio, não do meu histórico profissional. Ele respondeu finalmente, a voz controlada. Desculpe a indiscrição. Ela recuou, sentindo-se subitamente exposta. É que passar tanto tempo revisando meus erros me deixa vulnerável. Gabriel observou-a por um momento, como se reconsiderasse algo. Então, suspirou e recostou-se na cadeira. Você não cometeu erros, Sofia. Foi enganada por alguém que prometeu honestidade. Era a primeira vez que ele demonstrava algo além da eficiência profissional. E Sofia sentiu uma estranha onda de calor. A formalidade entre eles pareceu diminuir naquele instante. Sabe o que é mais difícil? Ela confessou. Não é perder o Ricardo. É perceber que perdi anos acreditando em algo que nunca existiu. O tempo nunca é perdido. Ele respondeu, surpreendendo-a. É investido. Às vezes o retorno não é o que esperamos, mas sempre aprendemos algo. Sofia sorriu, genuinamente tocada pela inesperada filosofia. Para alguém que lida com finais, você tem uma visão otimista. Não é otimismo, é pragmatismo. Ele corrigiu, mas havia um leve suavizar em seus olhos. Todo fim é um recomeço disfarçado. O celular de Sofia vibrou. Uma mensagem de Ricardo perguntando onde ela estava. A realidade invadiu novamente aquele momento de conexão. Gabriel percebeu a mudança em seu semblante. Seu marido? Ex-marido. Ela corrigiu, desligando o celular. Ainda não oficialmente, mas já na minha cabeça. Isso é bom, ele assentiu. A separação emocional geralmente é mais difícil que a jurídica. A chuva diminuía lá fora. Sofia levantou-se para observar a cidade através da janela, sentindo-se estranhamente confortável naquele escritório que 2 semanas atrás a intimidava. Quando éramos mais jovens, Ricardo me dizia que construiríamos um império juntos, ela murmurou, quase para si mesma. No fim, ele construiu o império e eu construí uma fantasia. Gabriel aproximou-se, parando ao lado dela diante da janela. A proximidade fez Sofia notar o leve perfume amadeirado que ele usava. Existe um certo poder em destruir fantasias, ele comentou, observando a cidade ao lado dela. Liberamos energia para coisas reais. Parece algo que você diria a todos os clientes. Apenas aos que parecem capazes de ouvir. Os olhares se encontraram, e por um breve momento, Sofia viu além da máscara profissional dele. Havia compreensão ali, talvez até mesmo admiração. O que acha que Ricardo fará quando receber a notificação? Ela perguntou, quebrando o momento. Gabriel retornou à sua mesa, retomando a postura profissional. Primeiro, incredulidade. Depois, raiva. Finalmente, tentará manipular a situação.
Homens como seu marido não estão acostumados a perder. E estamos preparados para isso? Ele a encarou com uma confiança que Sofia desejou possuir. Eu sempre estou preparado, Sofia. É por isso que nunca perco. Na semana seguinte, quando Ricardo recebeu a notificação do divórcio, sua reação foi exatamente como Gabriel previra. Primeiro ligou para Sofia incrédulo, depois furioso, finalmente tentando lembrá-la de tudo que perderiam se seguissem com aquela loucura. Mas como ele reagiu? Gabriel perguntou quando Sofia entrou no escritório após o terceiro telefonema de Ricardo. Exatamente como você disse. Ela respondeu, impressionada. Como sabia? Pessoas como seu marido são previsíveis em sua imprevisibilidade. Ele explicou, oferecendo-lhe uma xícara de chá. O poder os torna arrogantes e a arrogância vulneráveis. Sofia aceitou a xícara, seus dedos tocando levemente os dele na transferência. Uma corrente sutil percorreu seu braço com o breve contato. Ele mencionou que conhece todos os juízes da comarca. Ela comentou, tentando ignorar a sensação. Gabriel sorriu pela primeira vez, um sorriso contido, mas que transformou completamente seu rosto severo. E eu conheço todas as leis. No tribunal, isso vale mais. Naquele momento, Sofia percebeu que confiava nele, não apenas como seu advogado, mas como alguém que a enxergava além do caso jurídico que representava. Era uma sensação estranha, confiar em alguém conhecido por sua frieza calculada. Mas havia algo reconfortante em saber que toda aquela precisão clínica agora trabalhava a seu favor. Ato 3. Aproximação e conflito. O encontro para a definição dos bens transformou-se rapidamente em um campo de batalha. Ricardo chegou com 2 advogados, um criminal e um especialista em direito empresarial, claramente tentando intimidar. Sentado à mesa de conferências, seu sorriso arrogante desapareceu quando Gabriel entrou na sala, carregando apenas uma pasta fina. Torres, Ricardo cumprimentou com desdém. Não sabia que agora pegava casos de esposas ingratas. Sofia sentiu o estômago revirar, mas Gabriel manteve-se impassível. Senhor Mendonça, vamos manter esta discussão no âmbito profissional, ele respondeu, abrindo calmamente sua pasta. Caso contrário, teremos que encerrar e continuar diretamente no tribunal. Ricardo riu sem humor. Sempre ouvi que você era frio, Torres. Não decepcionou. Sofia observou a dinâmica com fascínio. A presença de Gabriel irradiava uma confiança tranquila que contrastava com a agressividade teatral do ex-marido. Trouxemos uma proposta generosa, anunciou um dos advogados de Ricardo, deslizando um documento pela mesa. Gabriel nem sequer olhou para o papel. Infelizmente, teremos que recusar qualquer proposta que não reconheça a contribuição da senhora. Mendonça ao patrimônio conjunto e às empresas. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos faiscando de raiva. Contribuição? Ela administrou alguns eventos de caridade usando meu dinheiro. Sua esposa, Gabriel corrigiu com calma, é formada em administração, implementou o Departamento de Responsabilidade Social, que valorizou as ações da empresa em 17% e abriu mão de sua carreira para apoiar suas ambições empresariais. Tudo enquanto você mantinha um relacionamento paralelo com a senhorita Luciana Prado, para quem transferiu aproximadamente 4.600.000 reais nos últimos 2 anos. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Isso é invasão de privacidade. Não, isso é evidência, Gabriel corrigiu, finalmente abrindo sua pasta e revelando extratos bancários e fotos. E temos muito mais. A reunião deteriorou-se rapidamente após isso. Ricardo alternava entre ameaças veladas e tentativas de apelo emocional direcionadas a Sofia. Quando finalmente saíram, ela sentia-se emocionalmente exausta. Você está bem? Gabriel perguntou enquanto caminhavam pelo corredor vazio. A pergunta, feita em um tom mais suave que o habitual, pegou Sofia de surpresa. Estou... acho que sim, ela respondeu, passando a mão pelos cabelos. É estranho ver alguém que você amou transformar-se em um estranho hostil.
Gabriel indicou o caminho para seu escritório, longe dos olhares curiosos. Ele sempre foi assim, Sofia. Você apenas não podia ver. No escritório, ela deixou-se cair em uma poltrona, de repente consciente da exaustão que sentia. Gabriel serviu-lhe um copo d'água e, surpreendentemente, um pequeno copo de uísque. Para os nervos, ele explicou com um quase sorriso. Reuniões como essa são desgastantes mesmo para profissionais acostumados. Ela aceitou ambos, primeiro bebendo a água e depois um pequeno gole do uísque que desceu quente por sua garganta. Você foi incrível lá dentro, elogiou, observando-o com nova admiração. Ele realmente não esperava que soubéssemos da Luciana. A primeira regra em qualquer negociação é conhecer todos os fatos antes de sentar à mesa. Gabriel respondeu, servindo-se de um copo também, mas apenas olhando o líquido âmbar sem beber. Ricardo cometeu o erro de subestimá-la. E a mim? Ele sempre subestimou todos ao seu redor, Sofia refletiu. Era parte do charme no início, aquela confiança absoluta. Só mais tarde percebi que era apenas arrogância disfarçada. Gabriel a observou por um momento, como se decidindo algo internamente. Posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que se casou com ele? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Normalmente, se sentiria ofendida, mas havia genuína curiosidade no olhar dele. Eu tinha 26 anos. Estava começando minha carreira, ela explicou, girando levemente o copo entre os dedos. Ricardo parecia tão seguro de tudo, tão determinado. Acho que confundi determinação com caráter. Gabriel assentiu, finalmente tomando um gole de sua bebida. É um erro comum. E você? Ela perguntou, subitamente corajosa. Já confundiu determinação com caráter? Seus olhares se encontraram, e por um momento Sofia pensou que ele não responderia. Sim, ele admitiu finalmente, mas no meu caso foi o oposto. Confundi suavidade com fraqueza. Havia uma história ali, Sofia podia sentir, mas antes que pudesse perguntar mais, o telefone dele tocou. Uma emergência com outro cliente. Preciso atender isso, ele disse, retornando à sua persona profissional. Sofia assentiu, levantando-se. Claro, já tomei tempo demais. Enquanto recolhia sua bolsa, sentiu a mão de Gabriel tocar levemente seu braço. O contato, mesmo breve, enviou uma onda de calor por seu corpo. Você se saiu muito bem hoje, ele disse com uma seriedade que a tocou profundamente. Não é fácil enfrentar alguém que conhece nossas fraquezas. Obrigada por estar ao meu lado, ela respondeu, sentindo algo mudar entre eles, uma barreira invisível que começava a ruir. Quando chegou em casa naquela noite, Sofia encontrou flores esperando na portaria. O cartão de Ricardo dizia: podemos resolver isso como adultos, sem intermediários. Jantar amanhã. Ela olhou para as rosas vermelhas, as mesmas que ele sempre enviava depois de brigas, e pela primeira vez não sentiu absolutamente nada. Sem pensar muito, pegou o celular e tirou uma foto das flores e do cartão. Enviou para Gabriel com uma simples mensagem. Devo aceitar? A resposta veio quase imediatamente. Absolutamente não. É uma armadilha. Ele quer manipulá-la longe de seus advogados. A Sofia sorriu para a tela, sentindo uma estranha satisfação na preocupação dele. Digitou: não se preocupe, nem passou pela minha cabeça aceitar. 3 pontos apareceram, desapareceram e reapareceram várias vezes, como se Gabriel estivesse escrevendo e apagando respostas. Finalmente: bom, descanse, amanhã será outro dia difícil. Sofia entrou no elevador segurando o celular contra o peito, a curiosidade sobre o que ele havia escrito e apagado, fazendo seu coração bater mais rápido. Naquela noite, sonhou não com o fim de seu casamento, mas com olhos verdes que pareciam ver através de suas defesas. Se você está gostando da história até aqui, toque no botão de like para que possamos continuar trazendo mais conteúdo como este. Vamos seguir com a jornada de Sofia e Gabriel e descobrir o que o passado esconde. A primeira audiência estava marcada para dali a 3 dias. Gabriel sugeriu um jantar de trabalho para revisar a estratégia e Sofia concordou imediatamente.
Ele escolheu um restaurante discreto, longe dos lugares frequentados pela elite empresarial que constituía o círculo social de Ricardo. O lugar era elegante, sem ser ostensivo, iluminação suave, mesas suficientemente distantes para permitir conversas privadas. Sofia chegou pontualmente e o encontrou já sentado, vestindo um suéter cinza escuro que suavizava sua aparência sempre formal. Espero que goste de comida italiana, ele comentou após puxar a cadeira para ela. Ah, adoro, Sofia respondeu, percebendo que era a primeira vez que se encontravam fora do ambiente do escritório. Parece que você conhece bem o lugar. É um dos poucos restaurantes que frequento, Gabriel admitiu. Gosto da descrição. Um garçom aproximou-se com vinho já decantado, aparentemente escolhido por Gabriel antes de sua chegada. Quando serviram as taças, ele ergueu a sua em um brinde silencioso. A justiça, ele disse simplesmente. A justiça, Sofia repetiu, seus olhos encontrando os dele por sobre as taças. O vinho era excelente, rico e complexo. Enquanto saboreava o primeiro gole, Sofia notou que Gabriel a observava com uma intensidade diferente. O que foi? Ela perguntou, subitamente consciente de si mesma. Estou tentando reconciliar a mulher que entrou em meu escritório há um mês com a que está sentada à minha frente agora. Sofia inclinou a cabeça, intrigada. E qual é a diferença? Confiança? Ele respondeu sem hesitar. Você entrou em meu escritório quebrada, mas determinada. Agora vejo apenas a determinação. O comentário a pegou desprevenida. Era verdade. Ela se sentia diferente, mais forte. Talvez seja porque finalmente estou tomando controle da minha vida, ela refletiu. Ou talvez seja porque tenho um excelente advogado. Ele sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Ambos, eu espero. O jantar transcorreu com uma mistura equilibrada de discussões sobre o caso e conversas pessoais. Gabriel explicou minuciosamente a estratégia para a audiência, preparando Sofia para todas as possibilidades. Ricardo tentará pintar você como uma esposa interesseira, ele explicou enquanto saboreavam o prato principal. É previsível, mas ainda assim efetivo com alguns juízes mais conservadores. E como contrarrestamos isso? Com a verdade, Gabriel respondeu. Você não precisa de dinheiro. Sua família já tinha posição antes de conhecê-lo. Você desistiu de sua carreira para apoiá-lo. A narrativa dele não se sustenta contra fatos. Sofia brincou com a taça, girando-a levemente. Você sempre parece tão confiante. Nunca tem dúvidas? Um silêncio se instalou. Gabriel contemplou o vinho por alguns momentos antes de responder. Todos temos dúvidas, Sofia. A diferença é o que fazemos com elas. E o que você faz com as suas? Ele levantou o olhar. E Sofia viu algo vulnerável ali, uma abertura na armadura sempre impecável. Transformo-as em cautela. Dúvidas são úteis quando nos fazem mais meticulosos. Parece solitário, ela comentou suavemente. Às vezes é, ele admitiu, surpreendendo-a com a sinceridade. Mas aprendi que é melhor estar sozinho do que com a pessoa errada. Sofia percebeu que ele falava por experiência própria. Tomou coragem e perguntou. Você já foi casado, não foi? Gabriel pareceu momentaneamente surpreso pela intuição dela. Sim, há muito tempo. O que aconteceu? Ele hesitou, como se medisse as palavras. Ela era procuradora federal. Nos conhecemos na faculdade de Direito. Casamos jovens, cheios de ideais. Ele explicou, a voz controlada, mas com uma nota de vulnerabilidade que Sofia nunca havia ouvido antes. Depois de 5 anos, descobri que ela tinha um caso com um juiz. Um caso que convenientemente coincidiu com várias decisões favoráveis aos casos dela. Meu Deus, Sofia murmurou, genuinamente impactada. Isso é terrível. Foi educativo, ele respondeu com um sorriso sem humor. Aprendi que princípios têm preço para muitas pessoas. E que, às vezes, quem parece mais íntegro é quem tem mais a esconder. E foi quando decidiu especializar-se em divórcio? Precisamente, ele confirmou.
Pensei que se pudesse ajudar outros a saírem de relacionamentos fraudulentos com alguma dignidade, talvez houvesse algum sentido no que vivi. Sofia estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa, um gesto instintivo de conforto. Acho que há muito sentido no que você faz, Gabriel. O uso de seu primeiro nome, aliado ao toque, criou um momento de intimidade que nenhum dos dois esperava. Gabriel não retirou a mão, seus dedos se entrelaçando brevemente com os dela. Obrigado, ele disse simplesmente, mas o olhar dizia muito mais. Quando o garçom trouxe a conta, ambos pareciam ter esquecido que aquilo era supostamente um jantar de trabalho. Gabriel insistiu em pagar, apesar dos protestos de Sofia. Considere um investimento no seu futuro, ele brincou, com uma leveza que ela nunca havia visto. Ao saírem do restaurante, a noite estava surpreendentemente fria para a estação. Sofia estremeceu levemente, e sem pensar, Gabriel tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Obrigada, ela disse, sentindo o calor do corpo dele ainda presente no tecido, junto com seu perfume amadeirado. Meu carro está logo ali, ele apontou. Posso deixá-la em casa. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. Gabriel interrompeu com gentileza. A noite está fria e já é tarde. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu. Sofia observou o perfil de Gabriel enquanto ele dirigia, as luzes da cidade desenhando sombras em seu rosto forte. Parecia diferente fora do escritório, ainda intenso, mas de alguma forma mais acessível. Quando chegaram ao prédio dela, Gabriel insistiu em acompanhá-la até a porta. No elevador, Sofia sentiu uma tensão crescente entre eles. Algo havia mudado naquela noite. Uma barreira profissional havia sido derrubada, revelando duas pessoas feridas, mas resilientes. Obrigada pelo jantar, ela disse quando chegaram à porta de seu apartamento. E por compartilhar sua história. Gabriel assentiu, de repente parecendo quase tímido, um contraste surpreendente com sua habitual confiança. Sofia, O que quer que ele fosse dizer foi interrompido pelo toque estridente do celular dela. Ao verificar a tela, o nome de Ricardo piscava insistentemente. Não precisa atender, Gabriel comentou, notando a mudança em sua expressão. Não, está tudo bem, ela respondeu, ignorando a chamada. Ele tem ligado todas as noites, provavelmente bêbado novamente. Gabriel franziu o senho, claramente preocupado. Ele tem sido agressivo? Apenas verbalmente. Nada que eu não possa lhe dar. Algo escureceu no olhar de Gabriel, uma raiva contida, protetora. Se ele ameaçar você de qualquer forma, me avise imediatamente. Podemos conseguir uma ordem de restrição. Sofia assentiu, tocada pela preocupação dele. Vou ficar bem, prometo. Por um momento, pareceu que Gabriel iria dizer algo mais, talvez até mesmo tocá-la, mas o profissionalismo prevaleceu e ele apenas assentiu em despedida. Descanse. Amanhã revisamos os últimos detalhes para a audiência. Quando a porta se fechou, Sofia permaneceu parada por alguns instantes, o paletó dele ainda sobre os ombros, a sensação de estar na iminência de algo importante que acabara de escapar por entre os dedos. Ato 5. Queda da máscara. O tribunal estava repleto quando Sofia entrou, escoltada por Gabriel. Ela usava um vestido azul marinho sóbrio, os cabelos presos em um coque discreto, a imagem perfeita de dignidade. Mas por dentro, seu estômago revirava de nervosismo. Era a primeira audiência formal, onde Ricardo apresentaria sua defesa contra as acusações de desvio de bens. Gabriel mantinha-se próximo, uma presença sólida e reconfortante. Antes de entrarem, ele havia segurado brevemente sua mão, um gesto que poderia parecer profissional para observadores, mas que Sofia sentiu como algo mais. Lembre-se, ele sussurrou. Mantenha-se calma, independente do que ele disser. Deixe-me fazer meu trabalho. Sofia assentiu, respirando fundo. Quando avistou Ricardo do outro lado da sala, sentiu um aperto no peito. Ele parecia abatido, olheiras visíveis sob os olhos que um dia ela achou irresistíveis. Por um breve momento, sentiu uma pontada de pena. Gabriel percebeu sua hesitação.
Ele vai tentar usar sua empatia contra você, alertou discretamente. Não deixe. A audiência começou formalmente. O advogado de Ricardo apresentou primeiro, pintando um retrato de um empresário dedicado, cuja esposa insatisfeita queria uma fatia desproporcional da fortuna que ele construíra. Meu cliente construiu seu império através de trabalho árduo e sacrifícios, argumentou o advogado. A senhora Mendonça usufruiu de todos os benefícios desse sucesso sem contribuir substancialmente para ele. Agora, insatisfeita com o casamento, busca uma compensação financeira desmedida. Sofia sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra, como Gabriel havia instruído. Quando foi a vez dele, levantou-se calmamente, ajustando discretamente a gravata. Meritíssimo, começou Gabriel, sua voz serena preenchendo a sala. Antes de discutirmos valores e divisões, precisamos estabelecer os fatos, e o fato principal é que este não é um caso de uma esposa insatisfeita, mas de um marido que traiu não apenas seus votos matrimoniais, mas também a confiança financeira. Com precisão cirúrgica, Gabriel começou a apresentar evidências de transferências bancárias, empresas de fachada e do relacionamento extraconjugal que Ricardo mantinha. A cada nova revelação, Sofia observava o ex-marido encolher-se em sua cadeira, o rosto alternando entre palidez e rubor. Além disso, meritíssimo, continuou Gabriel, sua voz ganhando uma intensidade controlada. A senhora Mendonça não apenas apoiou o crescimento dos negócios do marido, mas sacrificou sua própria carreira promissora para fazê-lo. Temos aqui declarações de executivos confirmando seu papel crucial em negociações internacionais, representando os interesses das empresas Mendonça. O juiz, que inicialmente parecia cético, agora ouvia com crescente interesse. Sofia percebeu o momento exato em que a balança começou a pender a seu favor. Foi quando Gabriel apresentou fotos de Ricardo com a amante em viagens pagas com dinheiro da empresa, classificadas como despesas de negócios. O advogado de Ricardo tentou objetar, mas Gabriel estava preparado para cada argumento. Era como assistir a um mestre enxadrista antecipando e bloqueando cada movimento possível. Quando Ricardo foi chamado a depor, sua arrogância habitual havia sido substituída por uma defensividade mal disfarçada. Foi neste momento que Gabriel revelou sua jogada mais devastadora. Senhor Mendonça, Gabriel começou, aproximando-se com uma calma quase predatória. Poderia explicar ao tribunal por que transferiu 46% das ações da subsidiária internacional da empresa para uma holding nas Ilhas Cayman, justamente 3 semanas depois que sua esposa mencionou pela primeira vez a possibilidade de separação. O rosto de Ricardo empalideceu. Seus olhos dispararam para seu advogado, que parecia igualmente surpreso. Foi uma movimentação comercial padrão, ele gaguejou. Uma movimentação comercial padrão, Gabriel repetiu lentamente, saboreando as palavras. Que coincidentemente removeu esses ativos do alcance das leis brasileiras de divisão de bens? E que coincidentemente ocorreu logo após sua esposa questionar sua fidelidade? O tribunal inteiro parecia prender a respiração. Sofia observava, mesmerizada pela transformação de Gabriel. No escritório, ele era contido, preciso. Aqui era implacável, um predador acuando sua presa com elegância letal. Objeção! Gritou o advogado de Ricardo. Especulativo. Negado, respondeu o juiz. Responda à pergunta, Sr. Mendonça. Ricardo ajustou a gravata, claramente desconfortável. Foi apenas uma coincidência de timing. Gabriel sorriu. Um sorriso frio que não alcançava os olhos. Uma coincidência, claro. Ele continuou, movendo-se com deliberada lentidão. Assim como deve ser coincidência que a senhorita Luciana Prado, sua assistente e amante há 3 anos, tenha sido nomeada diretora da filial europeia com um salário 3 vezes maior que seu predecessor, apesar de não possuir qualificações para o cargo.
Murmúrios percorreram a sala. O rosto de Ricardo agora alternava entre vermelho de raiva e branco de pânico. Você não tem provas disso, ele sibilou, perdendo a compostura. Gabriel removeu calmamente um documento de sua pasta e o entregou ao juiz. Tenho sim, e também tenho os registros de hotel, as passagens aéreas pagas pela empresa e os presentes comprados com o cartão corporativo. Todos devidamente documentados e assinados por você, Sr. Mendonça. Foi nesse momento que Ricardo explodiu, levantando-se bruscamente. Isso é uma perseguição, ele gritou, apontando para Sofia. Ela está me destruindo por vingança, depois de tudo que fiz por ela. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Gabriel permaneceu impassível, mas Sofia notou algo em seus olhos, uma satisfação fria ao ver Ricardo perder o controle. Quando o juiz determinou um recesso, Ricardo passou por Sofia, sussurrando com veneno. Você vai se arrepender disso. Conheço pessoas, Sofia. Posso fazer sua vida um inferno. Antes que ela pudesse responder, Gabriel interpôs-se entre eles, sua presença súbita e intimidante. Isso soa muito como uma ameaça, Sr. Mendonça, ele disse, a voz perigosamente baixa. Gostaria de repetir para que o tribunal registre? Ricardo recuou, lançando um olhar de puro ódio antes de se afastar com seus advogados. Sofia sentiu as pernas tremerem com a adrenalina. Você está bem? Gabriel perguntou, sua expressão suavizando-se imediatamente ao virar-se para ela. Estou... Acho que sim, ela respondeu ainda abalada. Nunca o vi assim. Pessoas como Ricardo mostram quem realmente são quando perdem o controle da situação, Gabriel comentou, guiando-a para uma sala privada. Uma vez sozinhos, Sofia deixou escapar um suspiro trêmulo. Você foi impressionante lá dentro. Quase não reconheci você. Gabriel serviu-lhe um copo d'água, seu semblante agora sombrio. Aquele é o Gabriel que mantenho reservado para o tribunal. Ele parece perigoso, Sofia comentou, estudando-o com nova perspectiva. Ele é, Gabriel confirmou sem rodeios. Tem que ser. Pessoas como seu ex-marido entendem apenas poder e medo. Então é isso que lhes mostro. Sofia bebeu a água, tentando processar o que havia testemunhado. Parte dela estava grata pela ferocidade com que Gabriel a defendia, mas outra parte estava perturbada. Aquela frieza calculada, aquela precisão em desmontar um homem peça por peça, era assustador, mesmo quando a beneficiava. Você gosta disso? Ela perguntou hesitante. Gabriel olhou-a com surpresa. Do quê? De destruir pessoas no tribunal. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Gabriel sentou-se, subitamente parecendo cansado. Não destruo pessoas, Sofia. Exponho verdades. Se a verdade destrói alguém, a falha não é minha. Havia uma dureza em sua voz que criou uma distância súbita entre eles. Sofia percebeu que havia tocado em algo profundo, talvez a mesma dor que o transformara no advogado implacável que todos temiam. Desculpe, ela murmurou. Não quis insinuar. Não, você tem razão em perguntar. Ele interrompeu, esfregando o rosto com as mãos. Às vezes, me pergunto se não me tornei exatamente o tipo de pessoa que desprezava. A vulnerabilidade inesperada o humanizou novamente aos olhos dela. Sofia aproximou-se sentando-se ao seu lado. Você não é como ele, Gabriel, nem como sua ex-esposa. Você luta pela verdade. Ele a encarou, uma mistura de gratidão e dúvida em seus olhos. Às vezes, a linha entre justiça e vingança é muito tênue. O momento foi interrompido pelo assistente de Gabriel, informando que o recesso estava terminando. Quando retornaram ao tribunal, Sofia notou que Gabriel havia reassumido completamente sua máscara profissional, mas agora ela sabia o que havia por baixo. Um homem lutando suas próprias batalhas enquanto travava as dela. Ao final da audiência, o juiz decidiu a favor de Sofia em todas as questões preliminares, incluindo o bloqueio das contas offshore que Ricardo tentara esconder.
Foi uma vitória retumbante, mas enquanto observava Gabriel apertar as mãos de outros advogados, seu rosto novamente uma máscara de controle perfeito, Sofia sentiu-se estranhamente distante, como se tivesse vislumbrado algo que não deveria, a escuridão que alimentava sua luz. Ato 6. Distância e desejo. 3 semanas se passaram desde a primeira audiência. O processo avançava a passos largos, com Gabriel vencendo cada movimento legal que os advogados de Ricardo tentavam. A notícia do divórcio dos Mendonça havia se tornado o assunto favorito dos círculos sociais, com Sofia retratada ora como vítima corajosa, ora como oportunista, dependendo de quem contava a história. Apesar do sucesso no caso, algo havia mudado entre Sofia e Gabriel. Uma distância sutil se instalara depois daquela audiência. As reuniões tornaram-se estritamente profissionais, as mensagens limitadas a atualizações processuais. Sofia sentia falta das conversas mais pessoais, dos momentos de conexão que haviam compartilhado. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Sofia chegou mais cedo para uma reunião no escritório. A secretária informou que Gabriel estava em uma chamada e pediu que aguardasse. Inquieta, Sofia caminhou pelo corredor, observando os quadros nas paredes, diplomas, certificados, algumas fotos de Gabriel em eventos jurídicos. Nada pessoal, nada que revelasse o homem além do profissional. Ao passar por uma porta entreaberta, ouviu a voz dele, não o tom controlado de sempre, mas carregada de emoção contida. Não é tão simples, Pedro, Gabriel dizia aparentemente ao telefone. Ela é cliente. Há limites que não posso cruzar, independente do que eu sinta. Sofia congelou, o coração acelerando. Sabia que deveria se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Não é apenas ético, é pessoal, ele continuou após uma pausa. Ela confia em mim para protegê-la legalmente. Misturar sentimentos seria comprometer tudo. Outra pausa. Sim, eu sei que nunca me viu assim. Nem eu mesmo me reconheço. Mas esse caso termina em algumas semanas. E depois, não sei. Talvez seja melhor deixar que siga sua vida sem as complicações que eu representaria. Sofia afastou-se silenciosamente, o coração batendo como um tambor no peito. Voltou à recepção, tentando processar o que acabara de ouvir. Gabriel tinha sentimentos por ela. Sentimentos que estava deliberadamente reprimindo por princípios éticos. Quando ele finalmente a chamou para a reunião, Sofia encontrou-o composto como sempre, nenhum vestígio da emoção que ouvira minutos antes. Ela tentou agir normalmente, mas cada palavra, cada olhar agora carregava novo significado. Ricardo entrou com um pedido para a reavaliação dos ativos corporativos. Gabriel explicou, completamente profissional. É um movimento desesperado, mas precisamos responder. Sofia assentiu distraidamente, observando-o com novos olhos. Como não havia percebido antes? A forma como ele sempre mantinha distância física, como raramente sustentava seu olhar por muito tempo. O cuidado excessivo com palavras que poderiam sugerir qualquer intimidade. Sofia? Gabriel chamou, franzindo o senho. Você está me ouvindo? Desculpe. Ela se recompôs rapidamente. Estou um pouco distraída hoje. Você dizia sobre o pedido de reavaliação. A reunião prosseguiu, com Gabriel explicando estratégias e prazos enquanto Sofia lutava para concentrar-se. Quando terminaram, ela reuniu coragem para uma abordagem diferente. Gabriel, faz tempo que não conversamos. De verdade, ele pareceu momentaneamente desconfortável, ajustando papéis que já estavam perfeitamente alinhados. Temos conversado em todas as reuniões. Você sabe o que quero dizer, ela insistiu suavemente. Desde aquela primeira audiência, você tem mantido distância. Profissionalmente continua impecável, mas... Sinto falta do Gabriel que conheci naquele jantar. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Gabriel finalmente levantou o olhar e Sofia viu o conflito em seus olhos. Talvez seja melhor assim, ele respondeu finalmente. Até o processo terminar, preciso ser seu advogado, nada mais. E depois? Ela perguntou, o coração acelerando.
A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma corda estendida sobre um abismo. Depois, ele começou, mas foi interrompido pela entrada da secretária, anunciando que o próximo cliente havia chegado. O momento quebrou-se e Gabriel reassumiu imediatamente sua postura profissional. Continuamos esta conversa em outro momento, ele prometeu, embora ambos soubessem que provavelmente evitaria o assunto novamente. Nos dias que se seguiram, Sofia sentiu-se dividida. Por um lado, o processo avançava exatamente como Gabriel planejara. Ricardo perdia terreno a cada nova audiência, e a divisão de bens inclinava-se cada vez mais a seu favor. Por outro, a distância emocional entre ela e Gabriel crescia, como se cada vitória judicial erguesse mais um tijolo na parede entre eles. Uma noite, incapaz de dormir, Sofia encontrou-se revirando uma pequena caixa onde guardava objetos do casamento. No fundo, estava sua aliança, o símbolo de promessas vazias que um dia acreditara serem eternas. Segurou-a entre os dedos, observando como a luz da lua refletia no metal dourado. Sem pensar muito, pegou o celular e digitou uma mensagem para Gabriel. Ainda acordado? A resposta veio quase imediatamente. Sim. Algum problema? Nenhum problema. Apenas não consigo dormir. No que está trabalhando tão tarde? Uma pausa mais longa desta vez. Revisando seu caso, na verdade. Sofia sorriu para o celular, imaginando-o em seu escritório ou apartamento, cercado de documentos, incansável como sempre. Você nunca descansa. Descanso quando vencemos. A simplicidade da resposta a tocou profundamente. Ele ainda usava vencemos, não você vence. Ainda eram uma equipe apesar da distância. Gabriel, sinto sua falta. O indicador de digitação apareceu e desapareceu várias vezes, revelando sua hesitação. Finalmente, também sinto sua falta, Sofia. Mas preciso manter distância agora, por você. E se eu não quiser distância? Então, eu precisaria ser mais forte por nós dois. Sofia sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma estranha forma de admiração. Ela havia se casado com um homem que trocara votos por conveniência e agora estava desenvolvendo sentimentos por um que se recusava a cruzar linhas éticas, mesmo que isso o machucasse. O divórcio estará finalizado em breve, ela escreveu. E então não serei mais sua cliente. A resposta demorou tanto que ela pensou que ele não responderia. E então teremos que decidir se o que sentimos sobrevive fora dessa bolha. O coração dela acelerou. Era a primeira vez que ele admitia diretamente que havia sentimentos mútuos. Tenho certeza que sobreviverá, ela respondeu. Boa noite, Sofia. Tente dormir um pouco. Era uma despedida gentil, mas definitiva. Sofia olhou novamente para a aliança em sua mão, um símbolo do passado que precisava deixar ir. Amanhã haveria a audiência final, o momento em que seu casamento seria oficialmente dissolvido. E depois haveria possibilidades. Com esse pensamento, ela finalmente adormeceu, a aliança esquecida sobre a mesa de cabeceira, brilhando sozinha no escuro. O tribunal estava lotado para a audiência final. Jornalistas esperavam nos corredores, ansiosos por qualquer vislumbre do casal, cuja separação tornara-se o divórcio mais comentado do ano. Sofia chegou cedo, usando um tailleur branco, uma escolha deliberada, simbolizando o novo começo que aquele dia representava. Gabriel já a esperava na sala privada adjacente ao tribunal, revisando documentos. Quando ela entrou, ele levantou o olhar e algo em sua expressão mudou sutilmente. Por um breve momento, não era o advogado calculista, apenas um homem contemplando uma mulher que admirava. Você está... Ele começou, aparentemente sem encontrar as palavras adequadas. Obrigada, Sofia respondeu ao elogio não verbalizado, sentindo-se corar levemente. Gabriel pigarreou, recuperando a compostura. Hoje deve ser o último dia, ele explicou, retornando aos documentos. O juiz parece inclinado a aprovar os termos que propusemos. Ricardo está acuado e sabe disso. Você acha que ele tentará algo desesperado? É possível.
Homens como ele odeiam perder, especialmente em público. Gabriel respondeu, fechando a pasta. Mas estamos preparados para qualquer coisa. Quando entraram no tribunal, Sofia sentiu todos os olhares sobre ela. Do outro lado, Ricardo a encarava com uma expressão difícil de decifrar. Não era mais raiva, parecia quase resignação. A audiência começou formalmente. O juiz revisou os acordos propostos, questionando alguns pontos técnicos, que Gabriel esclareceu com sua habitual precisão. Tudo parecia encaminhar-se para uma conclusão tranquila, até o momento em que Ricardo pediu para falar. Meritíssimo, antes de finalizarmos, gostaria de fazer uma declaração. Ele solicitou, para surpresa de seus próprios advogados. O juiz hesitou, mas permitiu. Ricardo levantou-se, ajustando o terno caro, e virou-se não para o juiz, mas para Sofia. Durante este processo inteiro, tenho sido retratado como um monstro, ele começou, a voz surpreendentemente contida. E talvez eu tenha agido como um. Errei, Sofia, traí sua confiança, nossos votos, tudo o que construímos. Sofia sentiu-se congelar na cadeira. Era a primeira vez que Ricardo admitia qualquer culpa, em público ou privado. Não estou pedindo perdão, ele continuou. Apenas reconhecendo que você merecia mais do que eu ofereci. Que você merece mais que acordos financeiros e títulos de propriedades. Ele olhou diretamente nos olhos dela com uma intensidade que anos atrás a teria feito recuar. Aceito os termos do acordo. Aceito que nosso casamento acabou. Só quero que saiba que, apesar de tudo, nunca foi sobre dinheiro para mim. Foi sobre orgulho, controle, coisas que percebo agora que não trazem felicidade. Um silêncio atônito pairou no tribunal. Sofia sentiu a mão de Gabriel tocar levemente seu braço, um gesto de apoio silencioso. Obrigada, Ricardo. Ela respondeu com dignidade. Desejo sinceramente que encontre paz. O juiz, visivelmente surpreso pelo rumo dos acontecimentos, prosseguiu com a formalização do divórcio. Quando o martelo bateu, finalizando 8 anos de casamento, Sofia sentiu um peso imenso deixar seus ombros. Era oficialmente livre. Na saída do tribunal, tentando evitar repórteres, Sofia e Gabriel dirigiram-se rapidamente para o estacionamento. Foi quando Ricardo apareceu, bloqueando seu caminho. Sofia, podemos conversar? Apenas 1 minuto, ele pediu, o tom quase humilde. Gabriel tensionou-se imediatamente, colocando-se sutilmente entre eles. Qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados agora. Ele interveio profissionalmente. Por favor, Ricardo insistiu, olhando diretamente para Sofia. 1 minuto, apenas como 2 pessoas que compartilharam uma vida. Contra seu melhor julgamento, Sofia assentiu. Tudo bem, Gabriel, ficarei bem. Relutantemente, Gabriel afastou-se alguns passos, mantendo-os sob olhar vigilante. Ricardo aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Queria te entregar isso pessoalmente, ele disse, estendendo uma pequena caixa de veludo. Sofia hesitou antes de abri-la. Dentro, encontrou a aliança de sua avó, uma joia de família que acreditava perdida. Pensei que tinha vendido, ela murmurou, genuinamente surpresa. Não pude, Ricardo admitiu. Era importante demais para você. Sofia fechou a caixa, emocionada apesar de si mesma. Obrigada. Ricardo olhou brevemente para Gabriel, que observava a cena com intensidade, e então de volta para Sofia. Ele é apaixonado por você, sabia? Comentou em voz baixa. Vi como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo. Como te protege? Sofia congelou, sem saber como responder. Você merece alguém que te olhe assim, Ricardo continuou, com uma honestidade surpreendente. Alguém que escolha sua felicidade acima da própria. Eu nunca fui esse homem, mas talvez ele seja. Antes que Sofia pudesse processar o que estava acontecendo, Ricardo inclinou-se e beijou-a levemente na bochecha. Um gesto de despedida. Seja feliz, Sofia. De verdade. E então ele se foi, deixando-a parada no meio do estacionamento, a pequena caixa de veludo em uma mão,
a outra tocando levemente o rosto onde ele a beijara. Gabriel aproximou-se, a expressão ilegível. Você está bem? Sim, ela respondeu, ainda tentando compreender o que acabara de acontecer. Ele me devolveu a aliança da minha avó e acho que se despediu. O caminho de volta foi feito em um silêncio carregado de palavras não ditas. Gabriel dirigia concentrado, ocasionalmente lançando olhares para Sofia, que contemplava a caixa de veludo em seu colo. Quando chegaram ao apartamento dela, ele insistiu em acompanhá-la até a porta. No elevador, Sofia finalmente falou. Acabou, não é? Realmente acabou. O divórcio, sim, Gabriel respondeu cuidadosamente. Sua vida está apenas começando. Ao chegarem à porta, Sofia hesitou antes de destravar. Algo precisava ser dito, agora que o caso estava oficialmente encerrado, agora que não era mais sua cliente. Gabriel, sobre nossa conversa interrompida, sobre o que acontece depois, ele pareceu momentaneamente vulnerável, todas as defesas profissionais desmoronando por um instante. Sofia, eu não sou mais sua cliente. Ela interrompeu suavemente. Não há mais conflito ético. Gabriel fechou os olhos brevemente, como se reunisse coragem. Não é tão simples. Sentimentos que surgem em situações intensas, como um divórcio, podem ser confusos. Você está iniciando uma nova fase. Precisa descobrir quem é fora desse casamento, fora desse processo. Sofia deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Está me dizendo o que preciso, como se ainda fosse meu advogado. Estou tentando fazer o que é certo. E se o certo for isso? Ela perguntou, colocando uma mão no peito dele, sentindo o coração acelerado sob o terno impecável. E se o certo for nós? Gabriel cobriu a mão dela com a sua. O toque gentil, mas firme. Então precisará ser no tempo certo. Não no meu tempo, não no de Ricardo, mas no seu. Ele respondeu, a voz rouca. Não quero ser apenas o próximo capítulo em uma história que não terminou de ser processada. Sofia sentiu lágrimas ameaçarem formar-se. Era exatamente por isso que se sentia atraída por ele. Essa integridade, essa preocupação genuína com seu bem-estar acima dos próprios desejos. Quanto tempo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Gabriel tocou seu rosto com delicadeza, o primeiro gesto verdadeiramente íntimo que se permitia. O tempo que você precisar, estarei aqui. O momento estava carregado de possibilidades. Sofia podia sentir a tensão entre eles, o desejo contido, as palavras não ditas. Gabriel inclinou-se levemente, seus rostos aproximando-se, e então ele recuou, respirando profundamente para recuperar o controle. Boa noite, Sofia, ele disse suavemente. Parabéns pela sua liberdade. Enquanto o observava caminhar até o elevador, Sofia compreendeu que havia encontrado algo raro, um homem que a respeitava o suficiente para esperar que ela encontrasse a si mesma antes de encontrá-lo. A porta do elevador fechou-se e ela entrou em seu apartamento sozinha, mas estranhamente não se sentia solitária. Na mesa de centro, colocou lado a lado as duas alianças, a que Ricardo devolvera e a que havia retirado em seu último dia de casamento. Símbolos de um passado que agora podia finalmente deixar para trás. Você está acompanhando até aqui? Se está adorando esta história de recomeço e segundas chances, deixe seu coração nos comentários. E não se esqueça de continuar assistindo até o final, para descobrir se Gabriel e Sofia conseguirão superar seus medos e encontrar a felicidade juntos. Vamos continuar. 2 meses se passaram desde o divórcio finalizado. Sofia mergulhou em sua nova vida com energia renovada. Retomou projetos profissionais abandonados, reconectou-se com amigos distantes, até mesmo viajou sozinha pela primeira vez em anos. Era como redescobrir uma versão de si mesma que havia sido guardada durante o casamento. Gabriel mantivera sua promessa de dar-lhe espaço. Ocasionalmente, trocavam mensagens breves, ele perguntando como ela estava, ela compartilhando pequenas conquistas.
Nada profundo, nada que cruzasse a linha que ele tão cuidadosamente desenhara. Mas cada mensagem alimentava a conexão silenciosa entre eles. Numa tarde ensolarada de domingo, Sofia folheava o jornal quando uma manchete capturou sua atenção. Advogado renomado recusa defesa de magnata acusado de fraude. A foto mostrava Gabriel saindo do tribunal, a expressão séria. O artigo mencionava que ele havia declinado representar Antônio Vasquez, um dos empresários mais poderosos do país e amigo próximo de Ricardo. Intrigada, Sofia continuou lendo. Vasquez havia sido acusado de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, exatamente o tipo de caso de alto perfil que advogados como Gabriel normalmente disputavam. O artigo especulava sobre as razões da recusa, mencionando que os honorários oferecidos eram extraordinários, mesmo para os padrões da advocacia de elite. O telefone de Sofia tocou, sobressaltando-a. Era Mariana, uma antiga amiga que trabalhava como jornalista jurídica. Você viu a notícia sobre o Gabriel Torres? Mariana perguntou sem preâmbulos. Estou lendo agora. Por quê? Porque há mais nessa história do que o jornal publicou, Mariana explicou, a voz baixando conspiratoriamente. Fontes internas dizem que Vasquez especificamente pediu Torres, porque queria usar táticas semelhantes às que ele usou no seu divórcio. Aparentemente, Ricardo recomendou. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E Gabriel recusou? Não apenas recusou, Sofia. Ele deixou claro que não representaria Vasquez sob nenhuma circunstância. Estamos falando de honorários na casa dos milhões e uma exposição midiática enorme. Ninguém recusa algo assim sem um motivo muito forte. Depois de desligar, Sofia permaneceu imóvel, absorvendo a informação. Gabriel havia recusado um caso extremamente lucrativo que envolvia o amigo de seu ex-marido. A coincidência era grande demais para ignorar. Sem pensar muito, pegou o celular e enviou uma mensagem. Acabei de ler sobre o caso Vasquez. Podemos conversar? A resposta demorou mais que o habitual. Claro. Onde? Combinaram de se encontrar em um pequeno café afastado do centro. Um lugar discreto onde advogados e jornalistas raramente apareciam. Quando Sofia chegou, Gabriel já estava lá. Uma xícara de café intocada à sua frente. Ele levantou-se ao vê-la, e a formalidade do gesto contrastava com a intensidade de seu olhar. Sofia, ele cumprimentou simplesmente. Gabriel, ela respondeu sentando-se à sua frente. Obrigada por vir. Um silêncio momentâneo instalou-se entre eles, como se nenhum soubesse exatamente como agir, agora que não eram mais advogado e cliente, mas também não haviam definido o que eram. Você parece bem, ele comentou finalmente. Viajou recentemente? Sofia sorriu, surpresa que ele tivesse notado seu leve bronzeado. Sim, passei 2 semanas na costa. Foi libertador. Gabriel assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Fico feliz por você. Outro silêncio, mais confortável desta vez. Sofia estudou-o com atenção. Ele parecia cansado, pequenas linhas de tensão ao redor dos olhos que não estavam ali antes. Por que recusou o caso Vasquez? Ela perguntou diretamente. A pergunta pegou-o de surpresa. Por um momento, ele pareceu considerar alguma resposta evasiva, mas então suspirou, como se decidisse pela honestidade. Como soube disso? Está nos jornais. E tenho amigos jornalistas. Gabriel tomou um gole do café frio, ganhando tempo. Foi uma decisão profissional. Nem todos os casos valem a pena, independente dos honorários. Gabriel, Sofia inclinou-se sobre a mesa. Mariana me contou que Ricardo recomendou você especificamente para Vasquez. Que ele queria usar táticas semelhantes às que você usou no nosso divórcio. A expressão dele endureceu sutilmente. Vasquez não é Ricardo. Seu caso era sobre justiça. O dele é sobre um homem rico tentando escapar das consequências de seus crimes. Então admite que a conexão com Ricardo influenciou sua decisão? Gabriel a estudou por um longo momento antes de responder. Sim,
ele admitiu finalmente. Recusei porque não queria usar minha expertise para ajudar um amigo do seu ex-marido a escapar da justiça, especialmente quando suspeitava que parte da motivação era pessoal. Sofia sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que suspeitava, mas ouvir a confirmação era diferente. Você sacrificou um caso que teria sido extremamente lucrativo. Dinheiro não é tudo, Sofia. Não, não é. Ela concordou suavemente. Mas sua reputação também está em jogo. Recusar um cliente poderoso como Vasquez cria ondas nos círculos que você frequenta. Gabriel deu de ombros, um gesto despreocupado que não combinava com sua habitual formalidade. Algumas ondas valem a pena. Por quê? Sofia pressionou, precisando ouvir. Os olhos dele encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar, porque algumas coisas são mais importantes que casos ou clientes ou reputação. Porque depois de ver o que Ricardo fez com você, não poderia, em sã consciência, ajudar alguém conectado a ele a potencialmente fazer o mesmo com outros. É só isso? Ela insistiu, sentindo que havia mais. Gabriel hesitou, claramente debatendo-se internamente. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais pessoal. E porque não suportaria a ideia de você pensar que o homem que conheceu durante aqueles meses era apenas uma fachada profissional, que poderia mudar de lado tão facilmente. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele. Eu nunca pensaria isso de você. O toque dela pareceu quebrá-lo de alguma forma. Gabriel virou a mão, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Sofia, eu tenho mantido distância porque acreditava ser o certo. Queria que você tivesse tempo para se reencontrar, para decidir sua vida sem influências. Mas a verdade é que tenho pensado em você todos os dias, desde que nos despedimos naquele corredor. A confissão, tão direta após meses de comunicação comedida, a pegou desprevenida. Eu também tenho pensado em você, ela admitiu. Em meio a todas as mudanças, todas as descobertas desses meses, você tem sido o pensamento constante. Gabriel apertou levemente sua mão. E o que você descobriu nesse tempo? Sofia sorriu, sentindo uma certeza que não experimentava há muito tempo. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso reconstruir minha vida nos meus próprios termos e que... Ela hesitou brevemente. Que quando penso no futuro, você está nele. Algo brilhou nos olhos dele. Esperança, alívio, desejo. Sofia, Ela colocou um dedo suavemente sobre os lábios dele. Não aqui, ela murmurou. Não em um café onde qualquer um pode interromper. Vamos para algum lugar onde possamos realmente conversar. Gabriel assentiu, uma nova intensidade em seu olhar. Pagaram rapidamente e saíram, caminhando lado a lado pelas ruas ensolaradas, seus braços ocasionalmente se tocando, criando pequenas correntes elétricas que percorriam seus corpos. Não falavam muito, como se ambos soubessem que as palavras importantes deveriam ser guardadas para um momento mais íntimo. Chegaram a um pequeno parque, quase deserto naquela hora do dia. Sentaram-se em um banco isolado, sob uma grande árvore, protegidos por sua sombra generosa. Quando recusei o caso Vasquez, sabia que era mais pessoal do que profissional. Gabriel confessou, quebrando o silêncio. Pela primeira vez na minha carreira, deixei sentimentos influenciarem uma decisão de negócios. E o mais estranho é que não me arrependo. Sofia virou-se para ele, seus joelhos quase se tocando. O que você quer, Gabriel? Realmente quer? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Gabriel respirou profundamente antes de responder. Quero descobrir quem somos fora daquela sala de tribunal, fora daquele escritório. Quero saber se o que sinto por você é tão real quanto parece. Ele fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. Quero você, Sofia. Sem contratos, sem casos, sem paredes profissionais entre nós. Sofia sentiu o coração acelerar com a honestidade crua.
Sem pensar, estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a leve aspereza da barba começando a crescer. Também quero você, ela sussurrou. Não o advogado impecável, mas o homem que vi nos momentos quietos. O homem que sacrificou um caso milionário porque era o certo a fazer. O tempo pareceu suspender-se enquanto se olhavam. Sofia podia sentir a respiração dele acelerar, o espaço entre eles diminuindo lentamente. Foi Gabriel quem finalmente cruzou a distância, seus lábios encontrando os dela em um beijo gentil, quase reverente. Sofia fechou os olhos, deixando-se envolver pela sensação que havia imaginado por tantos meses. O beijo aprofundou-se, transformando-se em algo mais intenso. Todo o desejo reprimido, toda a tensão acumulada finalmente encontrando expressão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel apoiou sua testa contra a dela, os olhos ainda fechados, como se tentasse memorizar o momento. Esperei tanto por isso, ele murmurou. Sofia sorriu, seu coração transbordando com uma emoção que não sentia há anos. Talvez nunca tivesse realmente sentido. Valeu a espera. Gabriel abriu os olhos, encarando-a com uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Cada segundo. E o Direto 9, reconciliação. A primavera chegou com uma explosão de cores e possibilidades, como se a própria natureza celebrasse os novos começos. Sofia e Gabriel avançavam em seu relacionamento com a mesma cautela deliberada com que abordavam tudo em suas vidas, testando limites, descobrindo ritmos, aprendendo a ser um casal após terem sido advogado e cliente por tanto tempo. Não era sempre fácil. Gabriel lutava para deixar de lado seus instintos protetores, para vê-la como uma parceira e não como alguém que precisava de sua defesa. Sofia, por sua vez, precisava confiar novamente, permitir-se ser vulnerável com um homem depois de tudo que vivera. Numa tarde de sábado, Sofia estava no apartamento de Gabriel, explorando curiosamente as estantes, enquanto ele preparava o jantar. Era a primeira vez que passariam o final de semana inteiro juntos, um pequeno marco em seu relacionamento. O apartamento dele refletia perfeitamente sua personalidade. Organizado, elegante, com peças cuidadosamente selecionadas em vez de abundância. Livros jurídicos dividiam espaço com filosofia e literatura clássica. Algumas pinturas abstratas quebravam a sobriedade das paredes em tons neutros. Seu apartamento é exatamente como imaginei, ela comentou passando os dedos por uma fileira de livros encadernados em couro. Gabriel sorriu da cozinha, onde cortava legumes com a mesma precisão que aplicava a tudo. E isso é bom ou ruim? É você, ela respondeu sorrindo. Controlado, preciso, sem excessos desnecessários. Continuando sua exploração, Sofia abriu uma gaveta da escrivaninha, buscando uma caneta para anotar o título de um livro que a interessara. Entre clipes e post-its organizados, algo dourado capturou sua atenção. Era uma aliança, sua aliança de casamento. Sofia congelou, pegando o pequeno círculo dourado entre os dedos. Lembrava-se perfeitamente daquele dia no tribunal, quando a jogara sobre a mesa em um momento de raiva após Ricardo tentar diminuí-la diante do juiz. Lembrava-se de Gabriel discretamente recolhendo-a quando ninguém olhava, mas nunca imaginara que ele a teria guardado todo esse tempo. Encontrei algo interessante, ela disse quando ele entrou na sala, a aliança brilhando entre seus dedos. Gabriel parou, uma expressão de surpresa e então resignação cruzando seu rosto. Eu ia devolver para você, eventualmente, ele explicou, aproximando-se cautelosamente. Parecia importante demais para deixar abandonada em uma sala de tribunal. Guardou isso por quase um ano? Sofia perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel sentou-se ao lado dela no sofá, sua proximidade familiar agora, reconfortante. No início, era apenas um item de cliente que deveria ser devolvido, ele confessou, os olhos fixos na pequena peça de ouro. Depois tornou-se um lembrete. Um lembrete? Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras, como sempre fazia quando algo era importante.
do momento em que percebi que meus sentimentos por você haviam cruzado a linha profissional. Quando você jogou aquela aliança, vi não apenas uma cliente rejeitando um símbolo de casamento, mas uma mulher de força extraordinária libertando-se. Sofia sentiu o coração acelerar com a confissão. Ela se lembrava do momento, a raiva, a libertação, mas não tinha ideia do impacto que tivera nele. Por que não me contou antes? Gabriel deu de ombros levemente, um gesto raro de vulnerabilidade. Como explicaria ter guardado a aliança de casamento de uma cliente? Parecia impróprio. Sofia fechou a mão ao redor da aliança, sentindo seu peso familiar. E agora? O que ela representa agora? Os olhos dele encontraram os dela, intensos e sinceros. Agora é um símbolo do que superamos para chegar aqui. Um lembrete do passado que não define nosso futuro. Sofia abriu a mão, observando o círculo dourado reluzir sob a luz suave do fim de tarde. Sabe, por muito tempo pensei que anéis eram apenas prisões disfarçadas de juras. Ela refletiu. Mas talvez o problema nunca tenha sido o símbolo, mas o que ele representava. Gabriel cobriu a mão dela com a sua, seus dedos entrelaçando-se sobre a aliança. O que quer fazer com ela? Sofia considerou por um momento. Quero transformá-la em algo novo, ela decidiu. Algo que simbolize não o que foi perdido, mas o que foi encontrado. Naquela noite, após o jantar, deitados na cama de Gabriel em um conforto íntimo que ainda parecia novo e maravilhoso, Sofia trouxe à tona o assunto que há semanas rondava seus pensamentos. Estão me oferecendo uma posição na Fundação Cruz, ela comentou, traçando padrões distraídos no peito dele. Diretoria Jurídica do Setor de Direitos Humanos. Gabriel levantou-se ligeiramente, surpreso e claramente orgulhoso. Sofia, isso é incrível! É uma das maiores organizações não governamentais do país. Sim, mas... Ela hesitou. Significa que nos veríamos em lados opostos ocasionalmente. Eles frequentemente processam corporações e você defende muitas delas. Ah, ali estava a preocupação. Gabriel considerou por um momento, seus dedos entrelaçados nos cabelos dela. Acho que sobreviveríamos a isso. Ele respondeu finalmente com um pequeno sorriso. Talvez até nos tornasse melhores profissionais. Não teme que nosso relacionamento complique as coisas? Gabriel riu suavemente. Sofia, estivemos em lados opostos de uma mesa de negociação com seu ex-marido. Acho que podemos lidar com algumas discordâncias profissionais. Ela relaxou contra ele aliviada. Havia temido que ele tivesse reservas, que pudesse ver um conflito onde ela via oportunidade. Sempre quis fazer algo significativo. Algo maior que eventos corporativos e relações públicas, ela confessou. Quando estávamos preparando meu divórcio, a forma como você dissecava leis, encontrava brechas, me fez perceber quanto poder existe no conhecimento jurídico. Gabriel observou-a com um novo respeito em seu olhar. Você seria extraordinária. Tem empatia e determinação, uma combinação rara e poderosa. Precisarei voltar a estudar, talvez até fazer uma especialização. E eu estarei aqui para apoiá-la cada passo do caminho. Ele prometeu, selando as palavras com um beijo suave. Sofia sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado alguém que a encorajava a crescer, a buscar seus próprios caminhos, em vez de tentar contê-la ou controlá-la. Gabriel, ela chamou, repentinamente séria. Estou apaixonada por você. Era a primeira vez que verbalizava o sentimento, embora ambos soubessem há tempos que estava lá. Gabriel emoldurou seu rosto entre as mãos, olhando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. E eu por você, Sofia. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Naquela noite, fizeram amor com uma nova profundidade. Cada toque carregado de promessas não ditas, cada sussurro, uma declaração. Quando adormeceram entrelaçados, Sofia sentiu uma certeza que nunca experimentara antes. A certeza de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Nas semanas seguintes,
Sofia mergulhou nos preparativos para sua nova carreira. Gabriel a apoiava incondicionalmente, ajudando-a a estudar, discutindo casos, compartilhando sua vasta experiência. Ver seu interesse genuíno pelo sucesso dela apenas aprofundava o amor de Sofia. Em um domingo particularmente agradável, Gabriel a convidou para um piquenique no Parque Botânico. O dia estava perfeito. Céu azul, temperatura amena, flores em plena floração ao redor deles. Sentados sobre uma manta, sob uma árvore centenária, Sofia observava Gabriel servir vinho em taças de cristal que ele insistira em trazer, mesmo para um piquenique. Você nunca faz nada pela metade, não é? Ela brincou, aceitando a taça que ele oferecia. Não quando é importante, ele respondeu com um sorriso enigmático. Enquanto comiam e conversavam, Sofia notou que Gabriel parecia estranhamente nervoso. Algo raro para o homem normalmente tão controlado. Ele verificava o relógio com frequência, parecia distraído em alguns momentos. Está tudo bem? Ela perguntou finalmente. Parece preocupado com algo. Gabriel respirou fundo, como se tomasse coragem. Na verdade, há algo que preciso te dar. Ele alcançou o bolso interno do paletó e retirou uma pequena caixa de veludo negro. O coração de Sofia acelerou imediatamente. Gabriel! Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Não é um pedido de casamento. Ele esclareceu rapidamente, vendo a expressão surpresa dela. Ainda é cedo demais para isso, e sei que você está apenas começando sua nova jornada profissional. Sofia olhou para o anel, confusa, mas intrigada. Então, o que é? É uma promessa, Gabriel explicou, removendo o anel da caixa. Uma promessa de que, quando estiver pronta, quando ambos estivermos prontos, darei o próximo passo sem hesitação. Ele virou o anel, mostrando algo gravado no interior do aro. Sofia aproximou-se para ler. Novos começos. Lembra-se da aliança que encontrou? Ele perguntou suavemente. Sofia assentiu, subitamente compreendendo. Você a transformou em algo novo. Gabriel completou, repetindo as palavras dela. O ouro desta safira vem da sua antiga aliança. Não é mais um símbolo do que foi perdido, mas do que foi encontrado. Lágrimas encheram os olhos de Sofia. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que quase doía. É perfeito, ela murmurou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel em seu dedo. E sim, aceito sua promessa. Quando o anel deslizou em seu lugar, Sofia sentiu como se um círculo se fechasse. A mesma peça de ouro que um dia simbolizara promessas quebradas, agora representava novas possibilidades. Um futuro construído com honestidade e respeito mútuo. Gabriel segurou sua mão, o anel brilhando sob a luz do sol filtrada pelas folhas. Este é apenas o começo, Sofia. Ele prometeu, inclinando-se para beijá-la. O melhor ainda está por vir. Ato 10. Epílogo. 5 anos depois. O auditório estava lotado para o evento beneficente anual da Fundação Cruz. Personalidades do mundo jurídico, empresarial e político ocupavam as mesas elegantemente decoradas. No palco, sob luzes suaves, Sofia Mendonça aguardava o momento de iniciar seu discurso como diretora jurídica da Fundação. Aos 41 anos, ela irradiava uma confiança serena que vinha não apenas do sucesso profissional, mas de uma vida plena e equilibrada. Seus olhos percorreram a plateia até encontrarem os de Gabriel na primeira fila, observando-a com aquele mesmo olhar de admiração que nunca diminuíra ao longo dos anos. Boa noite a todos, ela começou, sua voz clara preenchendo o espaço. Hoje celebramos 5 anos de nosso programa de assistência jurídica para mulheres em situação de vulnerabilidade. 5 anos de batalhas nos tribunais, de lágrimas e sorrisos, de derrotas dolorosas e vitórias transformadoras. Sofia fez uma pausa, um breve sorriso surgindo em seus lábios ao encontrar novamente os olhos de Gabriel. Quando iniciei esta jornada, alguém muito especial me disse que o direito, em sua essência, não é sobre parágrafos e precedentes, mas sobre pessoas,
sobre traduzir a linguagem fria da lei em proteção real para vidas reais. Na plateia, Gabriel sorriu discretamente, reconhecendo suas próprias palavras de anos atrás. Sofia continuou seu discurso, relatando casos emblemáticos, agradecendo a equipe dedicada, delineando os desafios futuros. Sua eloquência havia se tornado lendária nos círculos jurídicos, uma combinação perfeita de conhecimento técnico e empatia genuína, que poucos conseguiam equilibrar. Ao final do evento, enquanto os convidados se dispersavam em pequenos grupos, Sofia e Gabriel permaneceram momentaneamente sozinhos, próximos ao palco. Ele ajustou discretamente a gravata, um gesto que ela reconhecia como sinal de orgulho contido. Você foi brilhante como sempre, ele elogiou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente com os dela. Aquele juiz do Supremo parecia prestes a oferecer seu cargo para você. Sofia riu, o som melodioso que sempre fazia o coração de Gabriel acelerar. Mesmo depois de tantos anos. Não estou interessada em ser ministra, ela respondeu. Pelo menos não ainda. Gabriel arqueou uma sobrancelha surpreso. Isso é novo. Achei que o Supremo fosse o sonho final. Sofia olhou para o anel em sua mão esquerda. Não mais apenas a safira da promessa, mas agora acompanhado por uma aliança de casamento. 3 anos como marido e mulher, e cada dia parecia trazer uma nova dimensão ao amor que compartilhavam. Tenho outros sonhos agora, ela explicou suavemente, mais imediatos. Algo na forma como ela tocou a barriga inconscientemente fez os olhos de Gabriel se arregalarem. Sofia, você está... Ela assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Confirmei ontem. Não quis distraí-lo antes do evento. Gabriel ficou momentaneamente sem palavras, algo raro para o advogado conhecido por sua eloquência. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Um bebê? Nós vamos, ser pais, ela completou, apertando sua mão, em aproximadamente 7 meses. Gabriel a envolveu em um abraço cuidadoso, como se ela já fosse frágil, fazendo-a rir novamente. Não estou feita de cristal, Gabriel. Desculpe, ele murmurou contra seus cabelos. É que é o sonho que nunca ousei ter. Sofia afastou-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Você vai ser um pai incrível. E você será uma mãe extraordinária. Saíram do evento discretamente, preferindo a intimidade de seu momento a parabéns antecipados. No caminho para casa, Sofia observava a cidade através da janela do carro, refletindo sobre o caminho sinuoso que a levara até ali. Você acredita em destino? Ela perguntou subitamente. Gabriel considerou a pergunta com a seriedade que dedicava a tudo. Acredito em escolhas. Ele respondeu finalmente, e nas consequências dessas escolhas, que às vezes parecem tão perfeitamente alinhadas que é tentador chamar de destino. Como a escolha de contratar o advogado mais implacável da cidade para meu divórcio. Ela provocou com um sorriso. Gabriel riu, o som profundo e rico que se tornara mais frequente ao longo dos anos ao lado dela. Exatamente. Ou como minha escolha de aceitar o caso, mesmo sentindo desde o primeiro momento que você seria diferente de todas as outras clientes. Ao chegarem em casa, uma cobertura espaçosa com vista para o parque onde ele lhe dera o anel de promessa, Gabriel acendeu a lareira enquanto Sofia preparava 2 xícaras de chá. Era um ritual noturno que haviam desenvolvido, um momento de pausa em suas vidas agitadas. Sentados lado a lado no sofá, observando as chamas dançantes, Sofia tirou algo do bolso. A pequena caixa de veludo que guardara por anos, onde outrora estivera a aliança de sua avó, que Ricardo devolvera no último dia do divórcio. Acho que está na hora de transformar mais um símbolo do passado, ela comentou, abrindo a caixa para mostrar a delicada aliança antiga. Gabriel olhou para a joia com curiosidade. O que tem em mente? Talvez uma pulseira para o bebê? Algo que carregue história, mas transformada em proteção e amor. Gabriel tocou o ventre ainda plano dela com reverência. Uma nova geração, um novo começo.
Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a perfeita sincronia de suas respirações. Quando Ricardo me devolveu esta aliança, pensei que fosse apenas o final de uma história. Nunca imaginei que seria o primeiro capítulo de outra muito melhor. Vida raramente segue os roteiros que imaginamos, Gabriel refletiu, seus dedos traçando padrões suaves no braço dela. Às vezes, é infinitamente mais surpreendente. E mais maravilhosa, Sofia completou, virando-se para beijá-lo. No calor aconchegante da lareira, com o futuro crescendo silenciosamente dentro dela, Sofia sentiu uma plenitude que transcendia qualquer definição simples de felicidade. Não era apenas contentamento, mas uma certeza profunda de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. O advogado contratado para finalizar seu casamento tornara-se o homem com quem ela escolhera começar uma família. As alianças que simbolizavam finais agora representavam começos, transformadas pelo poder do amor genuíno e do respeito mútuo. Enquanto observava Gabriel adormecido ao seu lado mais tarde naquela noite, Sofia pensou na jovem assustada que entrara naquele escritório de advocacia anos atrás, buscando apenas liberdade de um casamento fracassado. Jamais poderia ter previsto que encontraria não apenas um advogado brilhante, mas um homem que a ensinaria o verdadeiro significado de parceria. Boa noite, meus amores. Ela sussurrou, uma mão sobre a barriga, a outra entrelaçada com a de Gabriel, que inconscientemente apertou seus dedos mesmo no sono. O futuro se abria à frente como páginas em branco de um livro esperando para ser escrito. E desta vez, ela escreveria sua história, não com tinta de lágrimas, mas com a luz radiante da alegria compartilhada e do amor profundo que só cresce quando construído sobre alicerces de verdade. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.